igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los para nos colocar sobre os pés e fazermos a nossa leitura oficial, que está em Neemias capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Está escrito, capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, verso 18. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também a palavra do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edificamos, esforçamos as suas mãos para o bem. Amém? Amém. Vamos ler a segunda parte todos juntos. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém. Quem necessita de oração? Aleluia. Vamos orar. Aqui o diácono vai trazer mais alguns pedidos. Aleluia. Graças a Deus. Oração em favor do irmão José Barbosa, em favor do cooperador Israel. Oração em favor da irmã Maria Silva. Oração em favor da irmã Dalva. Oração em favor da irmã Marlene. Oração em favor da Lívia, que se encontra enferma. E oração em favor de Robson, filho, não é vizinho, que se encontra não filho. Aleluia. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa precisamos. Oramos. Pai, aqui tem esse pedido de oração. Cremos, ó Deus, num grande milagre. Atenda o pedido de cada um. Abra as portas do céu. Alegra, dai a bênção, dai a vitória. Senhor, abençoa meu filho Paulo, meu filho Rodrigo, Senhor. Haja na vida deles. Faça um grande milagre em nome de Jesus. Amém. As irmãs se preparem para louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Está presente Lucas, o irmão Lucas. Onde está Lucas? Aleluia. Ah, tu és muito bem-vindo. Braga e a sua digníssima família. Aleluia. A sua esposa, Braga casou, irmão. Se coloca em pé, esposa do Braga. Aleluia. A filha, o genro e o casal de netos ali, ó. Tem um menininho e uma menininha. Esse Braga é abençoado. A igreja quer receber eles como bem-vindo. Pode dizer amém? Amém? Deus abençoe. Braga tinha sumido um tempo, graças a Deus que está retornando. Eu creio no milagre da vida dele. Canta, irmãos. Aleluia. Quase que essa dor rouba minha adoração.
Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Como é bom estar na casa de Deus, glorificando a Deus, louvando pelo seu nome. Meus queridos irmãos, gostaria de ler um versículo muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, que vai dizer assim: e digo isto, que semeia pouco, pouco também ceifará, e que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aqui tem alegria. Deus ama o que contribui com alegria. O mistério é esse: fazer a vontade do Senhor com alegria, contribuir na obra do Senhor, sendo participativo em tudo que é na casa do Senhor. Quando você contribui, você está sendo participativo. Seja participativo, para que tudo funcione da melhor maneira possível e agradável nessa união perfeita que é a casa de Deus. Vamos colocar sobre os pés e vamos agradecer a Deus por essa bênção. Soberano e eterno Deus que está no céu,
Eu rogo o teu santo nome em favor das famílias que aqui se encontram, o seu trabalho, a sua despensa, a sua casa. Multiplica o seu celeiro, a sua bênção na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Abençoa aqueles que porventura estiverem desempregados. Abre uma porta abençoada para o teu filho. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia, eu só desejo ao Pai Senhor, me encontro alegre nessa noite pela oportunidade que Deus está me dando, né? A mim e minha família de estar mais uma vez entrando por essas portas para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória e todo o louvor, amém? Hoje é o culto da família, né? A minha filha já desceu, vou chamar meu esposo para louvar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois quando és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. E grande é o Senhor e Deus te ama. Oh, aleluia. É Ele que garante a vitória.
do Senhor. Por gentileza, irmãos, pode se assentar. Nós louvamos a Deus por esta gloriosa oportunidade, por este glorioso privilégio de mais uma vez estarmos na casa do Senhor para louvar e bendizer o nome de Jesus. Como Jacó, quando ele teve aquele sonho e ele acordou, ele viu aquela escada cujo topo tocava o céu, e lá em cima ele viu o Senhor, e os anjos de Deus que subiam e desciam por aquela escada. E quando ele se acordou, ele disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta do céu. Então, irmãos, nós estamos na casa de Deus e a porta do céu, Por que porta do céu? Porque todos nós que estamos aqui, eu acredito que a grande maioria, ou se não todos mesmo, um dia adentramos a uma casa de oração como esta e ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo. E quando o pastor fez o apelo, nós levantamos a mão, recebendo Jesus como Salvador, e começamos a adentrar, pela porta que é Jesus, e começamos a entrar no reino de Deus. E aqui estamos pela graça e misericórdia do Senhor. Você está aqui hoje porque um dia Jesus te alcançou. Um dia nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E é isso que eu quero. Eu estava aqui sentado. Eu sei que não só eu, mas todos os obreiros que aqui estão, a gente fica, fica falando: Jesus, tem misericórdia, se for me dar a oportunidade, o que eu vou falar? Me dá uma palavra, fala ao nosso coração. Nós ficamos assim, porque é uma responsabilidade muito grande transmitir a mensagem de Deus para a igreja do Senhor. Então eu gostaria de falar hoje do que Deus tem feito, testemunhar as bênçãos de Deus. Eu estava ali sentado e Deus tocou no meu coração, Então eu gostaria de ler com os irmãos nos Salmos 124, 126, me perdoe. Salmos de número 126. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você não está aqui por acaso. Nós estamos aqui hoje não é por acaso, é porque Deus nos trouxe a esta casa de oração e Ele quer continuar falando conosco. Já falou, desde o início do culto, Ele está falando através dos louvores, através da palavra que foi lida, de testemunhos, Deus está falando, porque Deus fala. Deus fala, nós servimos um Deus que fala, Graças a Deus. Salmos de número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Eu gostaria, irmãos, de meditar um pouquinho, especificamente nesse texto, versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Eu sei que se fosse perguntar aqui quem está alegre, todo mundo levantaria a mão, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, pois todos nós temos problemas, não é? Assim como todos diriam que estão alegres, se perguntasse quem tem problema, todo mundo diria que tem também. Um dia um pastor no culto, eu me lembro, ele perguntou: vou perguntar aqui quem tem problema, levanta a mão. Ele fez assim, ele levantou a mão e até o pé, porque ele estava cheio de problema, como todo mundo tem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, apesar dos problemas, apesar das
das dificuldades que nós enfrentamos, enquanto aqui estivermos, nós estamos alegres. Por quê? Porque Jesus nos salvou, porque os nossos pecados foram perdoados, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque nós temos esperança de vida eterna. Nós temos uma promessa que não pode, uma herança incorruptível, que não pode murchar, guardada para nós no céu. Então você é filho de Deus, você é filha de Deus, e o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E quando a trombeta soar, nós seremos arrebatados ao céu e deixaremos este mundo de ilusão, deixaremos este mundo de horror, porque nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele disse assim: eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos prosseguir para o alvo. A luta vem, mas nós vamos saltando no ar, vamos saltando, vamos vencendo, vamos andando, vamos marchando, caminhando, vencendo as barreiras e prosseguindo para o alvo. Como está escrito também em Hebreus, capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Irmãos, o mundo cheio de embaraço que nós vivemos, é embaraço em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. Nós estamos rodeados de embaraços, de pecados. E lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, eu particularmente, eu acho que foi Paulo, não sei, parece que é tão peculiar a linguagem de Hebreus com as cartas de Paulo, né? Mas a Bíblia não fala quem é, nós não sabemos quem é o escritor, mas o certo é que está escrito ali, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus. Essa grande nuvem de testemunhas, diz lá: deixa o embaraço falar, deixa o embaraço de lado, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono da majestade. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não vos enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que a Bíblia está dizendo? É para nós suportarmos a cruz. Mas por quê? Pelo gozo que nos está proposto. A glória que nos está revelada não pode se comparar com as lutas e as tribulações desta vida. Se nós pudéssemos ver, irmãos, a glória que está revelada para a igreja, nós viveríamos dando glória a Deus 24 horas. Um missionário Gunnar Wingren, conta-se no livro, né, que ele escreveu, que o seu filho escreveu, que no momento da sua partida ele estava lá no meio da enfermidade, muito mal, e reuniu os filhos ali ao redor dele nos últimos instantes da sua vida. Ele, muito mal, de repente ele começou a falar em línguas. E ele começou a dizer: Senhor, eu não sabia que era tão glorioso. Eu não sabia, Senhor, que era tão glorioso. E ele partiu. Irmãos, a glória que em nós há de ser revelada não é para se comparar com as tribulações, com as lutas, com as dificuldades. Glória a Deus. Deus tem coisas grandes preparadas para a sua igreja.
Deus tem coisas grandes preparadas para nós. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que Deus preparou para os que o amam. São coisas, são dois extremos. Isso é interessante. Existem dois extremos. A mente humana, por mais que a gente conheça a palavra de Deus, as coisas espirituais, a mente humana não consegue alcançar o quão horrível é o inferno. Você pode imaginar, nós podemos pensar em algo ruim, um sofrimento, em algo terrível, mas a mente humana não consegue alcançar o quão horrível é o inferno. E a mente humana não consegue alcançar o quão glorioso é o céu. O céu é glorioso. O céu é maravilhoso. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não conseguimos entender o quão glorioso é o céu. Nós só vamos entender quando lá estivermos. E aí nós vamos se prostrar aos pés do Senhor e adorá-lo e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Glória a Deus. Irmãos, eu senti aqui essa noite de contar um testemunho, rapidamente. Quando eu falo de contar o testemunho, a Ruth já olha para mim, porque ela já ouviu tantas vezes por dentro. Ela vai de novo, você vai. Mas, irmãos, nós aceitamos Jesus em 1983. Quem sabe tem alguém aqui essa noite que precisa, ouvir isso. Nós aceitamos Jesus em 1983. O senhor casou em 1983? Glória a Deus. E nós aceitamos Jesus nesse ano de 1983, em abril de 83. E o meu avô estava com um câncer, desenganado da medicina. Ele sofreu um acidente, um caminhão atropelou ele na calçada, ele foi para o hospital. Até então ninguém sabia. Ele era gordo, ele era mais forte que eu, mais gordo que eu, forte. Não tinha nada, não tinha dor, não tinha nada. E ele foi atropelado por um caminhão, foi para o hospital. E nesses dias que ele ficou no hospital, o médico descobriu. Ele quebrou algumas costelas, machucou o pé, a cabeça. E alguns dias depois ele veio para casa, mas veio com um diagnóstico. O médico fez um exame e constatou que ele tinha um tumor muito grande aqui do lado, e era um câncer já muito avançado. E dali, irmãos, ele começou a emagrecer, começou a definhar. Ele ficou um esqueleto na cama. Ele ficou pele e osso. Ele não levantava mais, não comia mais nada, era uma dificuldade para... não se alimentava, precisava carregar para o banheiro, precisava dar banho, ficou pele e osso na cama. E foi quando duas irmãs do círculo de oração, a irmã Valdomira e a irmã Maria, vieram em casa. E num domingo à tarde, se assentaram lá no sofá, abriram a Bíblia e leram São João 3:16. Aleluia. Glória a Deus. Leram ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, talvez para nós hoje alguém fala esse texto, a gente parece que porque nós somos já salvos em Cristo. Mas para quem está lá no mundo ainda, que não conhece, isso causa um impacto. Por isso que Jesus disse para os discípulos: vai por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu,
assentou-se à direita de Deus. E o que me chama a atenção, e eles, tendo partido, eles partiram, eles obedeceram o ídolo de Jesus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Glória a Deus. Irmãos, eu já vi crente falar, já vi, até eu às vezes já falei, mas sem pensar, a gente fala coisa que não deve, a gente erra no falar. Mas hoje não acontece mais milagre. Acontece sim. Sabe quando que a gente vai ver milagre? Quando a gente sair na casa do vizinho, no colega da faculdade, no colega de trabalho, e falar alguma coisa de Jesus. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo, e eu nunca mais esqueci disso, eu já falei isso aqui, mas é bom falar. Ele citou aquele versículo de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E esse pastor dizia que nós não sabemos quanto tempo o Espírito de Deus ficou movendo ali sobre a face das águas. Se 1 ano, se 10 anos, se 1 milhão de anos, nós não sabemos quanto tempo o Espírito de Deus estava se movendo ali. Ele estava ali esperando a palavra. Quando Deus disse haja luz, o Espírito de Deus pegou a palavra e houve luz. E dizia esse pastor, eu não esqueci mais disso: o Espírito de Deus está pairando sobre nações inteiras. O Espírito de Deus está pairando sobre estados, sobre cidades, sobre bairros, sobre famílias, sobre pessoas. O Espírito Santo está ali. Aleluia. Ele está pairando, ele está pairando. E ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu e você, quando um crente, quando um cristão fala alguma coisa, quando dá a palavra, quando a gente fala como aquelas irmãs falaram, aleluia, naquele domingo à tarde, oh, aleluia, pregue a palavra, fale alguma coisa, fale alguma coisa. Não precisa, é muito bom, irmãos, e é necessário nós estudarmos a Bíblia, termos curso teológico, principalmente obreiros. É bom e é necessário. Precisa conhecer as Escrituras, precisa, é bom fazer um curso teológico, mas para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, qualquer um pode falar. Você aceitou Jesus como Salvador, a igreja orou por você, você pode sair aqui e falar: eu aceitei Jesus ali, você não quer aceitar também? O pastor lá falou que Jesus me ama, então ele ama você também. Aleluia. E aí, irmãos, essa palavra, o Espírito Santo vai trabalhar. E aquela irmã falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. E ela falou aqueles versículos, e a televisão estava ligada. Eu falei, me lembro como se fosse o senhor, eu falei: ô dona Valdomiro, a senhora quer que desligue a televisão? Ela falou: fica à vontade. Aí eu desliguei a televisão, aí elas ficaram mais à vontade ainda, né? E pregaram para nós, para mim, para minha mãe, para minha avó, para o meu avô que estava ali no meio da enfermidade. Aleluia. E ela falou: eu tenho um irmão que é um cunhado que é presbítero da igreja, e ele, se vocês quiserem, ele vem aqui quinta-feira buscar vocês, para levar vocês para o culto. Aí nós só vamos, né? Aí foi eu e meu avô na quinta-feira, e levaram meu avô, puseram uma almofada, ele ficou deitado lá no primeiro banco de madeira. Quando fez o apelo, eu me lembro até hoje, o pastor leu lá:
dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E quando o pastor leu esse versículo, ele disse: tem alguém aqui para Jesus essa noite? O meu avô, a lágrima desceu pela sua face. Ele levantou aquela mão fraca, cansada, e aceitou a Cristo como Salvador. E eu também aceitei Jesus. E aí, irmãos, o Espírito Santo falou: agora é comigo. Aleluia. Eu estava aqui na guarita onde eu trabalho, há uns 2, 3 meses atrás, e todo dia, até constrangedor, mas ali é a norma da empresa, tem que revistar a bolsa de todos os funcionários, das mulheres, dos homens. Tem uma mesinha, tem uma lanterninha, né? A gente tem que olhar, é a norma. E todo dia eu revisto a bolsa, né? Tem uma moça que chama Maria, e ela todo dia saía, revistar a bolsa normal, ia embora, pegava o ônibus do outro lado da rodovia. E nesse dia, ela revistou a bolsa dela, ela ficou ali parada do lado. Falei: Maria, você não vai perder o ônibus? Ela falou: não, hoje eu vou de Uber. Aí eu falei para ela, foi um pouco antes do meu netinho que se apresentava, pastor, uns dias antes, naquela semana. Aí eu falei para ela: nossa, eu estou tão feliz. Estou tão feliz. Mas por que, seu Luiz? Porque sábado o meu netinho vai ser apresentado na igreja. Ah, que bom, seu Luiz. Mas eu vi que ela ficou vendida, né? Porque ela não sabe o que é isso, né? Aí eu falei: não, sabe por quê, Maria? Na nossa igreja nós não batizamos criança, que criança não faz uso da razão. Então, quando faz uso da razão com 11, 12, 13 anos, aí a própria pessoa vai se decidir se ela quer servir a Deus, se ela quer aceitar Jesus, porque isso é pessoal, né? O pai não salva o filho, o filho não salva o pai. E aí eu citei uma passagem bíblica para ela, de quando Simeão foi ao templo, recebeu uma revelação de Deus. O Espírito de Deus falou para Simeão ir ao templo, e falou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E quando Simeão foi ao templo, eu citando, contando para ela essa passagem bíblica, ali José e Maria entraram com o menino Jesus, e Simeão tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Quando eu falei isso para ela, irmãos, ela começou a chorar. E um detalhe, eu esqueci aqui de um detalhe que é importante. Eu estava ali na guarita pensando comigo, sozinho lá. Oh meu Deus, como eu sou fraco, como eu sou falho. Eu não tenho feito nada, eu sou tão fraco. E de verdade, eu estou falando sinceramente, falando como eu sou fraco mesmo. E falei: Jesus, eu sou fraco, eu sou falho. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia na minha fragilidade humana, na minha imperfeição humana, na minha fraqueza. Tem misericórdia de mim, né? Aí nisso a Maria chegou, citei esse versículo da Bíblia, e ela, quando eu citei, ela começou a chorar, irmãos. Mas chorou copiosamente, chorando. Falou: Senhor Luiz, por que eu estou chorando? Eu falei: é porque o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. O Espírito Santo está falando com você agora, através da palavra. E ela chorava. E quando ela saiu, eu falei: Senhor Luiz, obrigado por essa palavra, obrigado. E saiu, pôs o capacete da moto chorando. Ela foi de moto e foi embora. Ela disse que um dia ela vai vir aqui. Eu convidei ela. O horário dela é difícil, mas ela disse que vai vir na igreja. Ela é uma outra moça. E quando eu entrei na guarita, eu já entrei alegre. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. E o Espírito de Deus falou meu coração. Você não precisa saber, você não precisa ser forte, você não tem força, você é fraco, você não tem poder, e você não precisa saber. Mas uma coisa você precisa: é falar.
é falar, é abrir a boca e falar. Esse é o papel da igreja. Você pode estar fraquinho, você pode estar passando por uma luta, você pode estar pó na rabiola, como dizia aí, né? Mas fraquinho, do jeito que você está, se você chegar em alguém e falar: olha, aleluia, Jesus te ama. Se você chegar para alguém, irmão Márcio, falar: Deus tem uma obra na sua vida, não é você que vai fazer alguma coisa, é Deus que faz, é o poder de Deus. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiramente do judeu e também do grego. O poder de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus. Todo o poder de Deus está no Evangelho. Quando alguém fala alguma coisa do Evangelho de Jesus, do amor de Deus, o poder de Deus entra em ação. Não é nós, irmãos. Nós realmente somos falhos, somos fracos. Mas Pedro, quando entrou ali no templo, e entrando no templo, Pedro e João, aquele coxo que estava lá, pedindo esmola, olhou para Pedro e João esperando receber alguma coisa. E Pedro olhou para ele e disse: olha, não temos prata nenhuma, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem deu um salto, Pedro tomou pela mão e saltou, e entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E aí reuniu aquela multidão, e queriam até idolatrar Pedro e João. E Pedro disse: por que vocês estão aí olhando para nós, como que se por nossa própria santidade, por nossa própria virtude fizéssemos alguma coisa? Isto que vocês viram é o poder de Deus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Glória a Deus. Basta abrir a boca e falar alguma coisa. E aquelas irmãs pregaram. Quando foi na quinta-feira, eles vieram pegar, nos levaram para a igreja, nós aceitamos Jesus como Salvador. E o irmão Manuel de Lima, todo dia, ele trabalhava numa livraria evangélica para baixo de casa, numa avenida. Todo dia ele passava em casa. Quando ele não passava no almoço, ele passava à tarde. Era um presbítero da igreja, ele já partiu, já dorme no Senhor. E ele passava e entrava lá no quarto do meu avô, lia um versículo da Bíblia, eu citava e fazia oração. Era 5 minutos e ia embora. Lia um versículo da Bíblia, fazia oração e ia embora. Todo dia, no decorrer de alguns dias. Aí num desses dias, a hora que ele leu o versículo da Bíblia, que ele foi orar, o Espírito Santo falou: ora e unge ele com óleo. Aí ele dobrou o joelho do lado da cama do meu avô e perguntou para o meu avô, fraquinho ali, irmãos, morrendo, pele e osso, e falou: irmão Benedito, o senhor crê que Jesus pode curar? E ele começou a chorar e dar glória a Jesus. Pouquinhos dias de crente, começou a chorar: glória a Jesus, glória a Jesus, eu creio. E ele falou: então eu vou orar e vou ungir o Senhor com óleo, como está escrito lá em Tiago, né? No capítulo 5, Tiago escreveu ali: está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. E ali aquele presbítero, homem de Deus, dobrou o joelho e orou e ungiu meu avô em nome do Senhor Jesus. No dia seguinte, meu avô já acordou de manhã com fome. Falou para minha avó: Cida, eu estou com fome, prepara alguma coisa aí. Aí já fez lá uma sopa, ele comeu, e a partir daí, irmãos, Jesus fez a obra. Jesus fez um milagre na vida do meu avô. Levantou ele do leito da enfermidade. Uns 15 dias já estava andando, já estava mais corado, já estava gordo. Acho que ele ficou mais gordo do que ele era ainda, porque Jesus curou, Jesus fez a obra. E esta noite, Jesus está aqui.
coisa forte, irmãos, que existe em nós é a mutabilidade. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu posso ser outra, ontem eu era outra. Nós somos mutáveis. Mas uma coisa forte que existe em Deus é que Ele é, aleluia, imutável. Ele é o único que teve condições de dizer: eu, o Senhor, não mudo. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui esta noite, poderoso, glória a Deus. Ele está aqui esta noite, onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui esta noite, Ele pode fazer milagre. Ele pode arrancar essa angústia que está no teu coração. Ele pode arrancar a depressão. Ele pode arrancar essa ansiedade. Ele pode tirar essa tristeza. Porque Ele dá óleo de gozo por tristeza. Ele dá vestido de louvor por espírito angustiado. Ele dá ornamento por cinza. Esse salmo que nós lemos é maravilhoso. Quando Deus fez o milagre que tirou eles do cativeiro, eles disseram: então a nossa boca se encheu de riso. Irmãos, muitas vezes a gente ri. Como eu disse, nós temos problema. E é difícil, cheio de problema, a gente ri, né? Mas às vezes a gente ri. Oh, irmão, passa o Senhor, glória a Deus. A gente ri, mas não é esse riso aqui. Aleluia. Esse riso aqui que a Bíblia está falando é o riso da alma. É quando Deus faz uma obra tão grande, e aquela alegria começa lá no espírito, invade a alma e se exterioriza. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí eles cantaram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Alegre o teu coração esta noite. Deus está aqui, Ele vai continuar te abençoando e te dando grandes vitórias. Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Irmãos, no dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual Infantil. E é apelidado, né, carinhosamente como Maio Laranja, que é o mês da conscientização. Então toda a comunidade, escolas, vão ter projetos voltados a ensinar as crianças a se protegerem, o que é o abuso, porque na idade deles muitas vezes eles nem sabem, né, que às vezes está passando por uma situação dessa e não sabem identificar como pedir ajuda. Então hoje nós trabalhamos esse tema com as crianças lá embaixo. Então nós tivemos uma palavra com eles, que eles aprenderam que eles foram criados por Deus, que o corpo deles é templo do Espírito Santo e que o Senhor os ama, os protege e como eles podem se proteger. Então nós também fizemos lá um desenho, as crianças vão chegar em casa com ele, que é o semáforo do toque. Muito obrigada, Gi. E aí tem o das menininhas também, que é o semáforo do toque, que são os lugares do corpo em que não pode tocar, que uma pessoa não pode chegar tocando só porque é criança, os locais que está tudo bem e os locais que precisa ficar com atenção, porque pode ser uma mão boba ali que quer fazer mal a essas crianças. Irmãos, por que é tão importante a gente conscientizar? Porque muitas vezes nós, como igreja, nós achamos que isso é um problema que nunca vai nos alcançar. Nós achamos que isso acontece da porta para fora, mas aqui para dentro, meu Deus, eu não posso nem falar sobre isso com os meus filhos. Mas na verdade os irmãos precisam falar sobre isso com os seus filhos, porque no dia a dia, a gente, né, vê isso, eu vejo isso no dia a dia, acontece sempre vindo, assim, 90% dos casos, pessoas próximas, amigos próximos, dentro da família, às vezes é um tio, é uma tia,
Infelizmente, às vezes é um pai, é uma mãe, e às vezes essa criança, ela está sofrendo esse tipo de abuso, muitas vezes, por exemplo, a mãe, ela está sendo conivente, né? E aí a mãe vai responder criminalmente tanto quanto a pessoa que está praticando, porque nós não podemos ser omissos. Ser omisso também é um tipo de crime, né? Dependendo da situação. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está lá bem no começo, nos primeiros artigos, que é dever não só da família, mas da comunidade e da sociedade no geral, assegurar a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, todos nós, né, se soubermos que alguma criança está passando por alguma situação de abuso e a gente for omisso, nós também podemos ser responsabilizados por isso. Então, o que nós queremos trazer para a igreja hoje é que, aqui em Poços de Caldas, por exemplo, é alarmante, é preocupante. Eu fico muito triste com a quantidade de violência sexual que tem contra crianças. A gente tem até pesquisa de uma fundação, que é a Brinc, que é uma fundação lá, que foi fundada nos anos 90, que visa garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Eles fizeram uma pesquisa recente, que a cada 4 pessoas que sofrem alguma violência sexual, 3 delas são crianças ou adolescentes. Então a gente está diante de um cenário que é assustador. E eu acho que se o nosso coração, enquanto igreja, não dói por causa disso, alguma coisa errada tem com a gente. Então que a gente possa se conscientizar que os irmãos que têm filhos, né, às vezes sobrinhos, crianças na família, conversem com as crianças sobre isso, porque muitas vezes essas crianças que passam por isso, elas são ameaçadas e elas acham que elas estão sozinhas. Então deixe sempre claro para as crianças da família: olha, você não está sozinho. Se acontecer alguma coisa que você não gostou, se alguém te tocou de um jeito que você não gostou, você pode falar comigo, você pode pedir ajuda, você pode pedir ajuda aqui na igreja para algum irmão ou alguma irmã que você gosta bastante. Então, o louvor que nós vamos cantar hoje se chama Tempo de Proteção. Eu vou pedir para os irmãos prestarem atenção na letra e, se for possível, até cantar o refrão, que é muito facinho, junto com a gente, e que a gente possa sair disso só no papel. De olhar e falar: não, é uma causa muito importante, Deus abençoe quem trabalha com isso, mas não, que você possa ser uma pessoa que efetivamente, ativamente trabalha para combater esse tipo de coisa. Amém? Amém. E a igreja vai ganhar um panfleto também que vai ser entregue, que vai estar tudo explicadinho sobre o maio laranja, sobre como denunciar, e também, se alguma irmão tiver alguma dúvida, pode vir conversar com o Ministério Infantil, pode vir conversar com a gente, que a gente está aqui à disposição para ajudar os irmãos. Hein?
vivendo